Muito bem, fica ligado que esse vídeo vai mostrar um pouquinho desse relógio GPS, que é um smartwatch, nem tão smart assim, mas que com certeza você vai gostar. Fica ligado que esse review do GTS2 Mini começa a partir de agora. A Amazfit, ela tem uma série de relógios inteligentes. Você deve conhecer o mais popular deles, é o Amazfit Bip, que começou, né, toda essa legião de relógios inteligentes. Depois veio o Amazfit Bip US e por aí vai. Aí veio a linha mais, vamos dizer assim, mais bonita, mais classuda, mais sofisticada, que é a linha GTS, que é essa linha aqui que eu estou mostrando para vocês, que tem o GTS 2 e o GTS 2 Mini e o GTS 2E. Essa linha do GTS 2 Mini, que eu estou trazendo agora para vocês, é um smartphone considerado, vamos dizer assim, médio avançado. Médio avançado por quê? Médio avançado porque ele tem um desenho muito bonito. Isso aqui que vocês estão vendo aqui é alumínio. Embaixo ele é um plástico, né, um black piano bem bonito, com essas pulseiras aqui emborrachadas. É um silicone, né, muito macio, muito flexível, gostoso de usar. Ele é muito leve, pesa apenas 19 gramas, é isso mesmo, você praticamente não sente ele no pulso. Ele é fino, tem 8,8 milímetros de espessura, é bem simples de usar também. E o preço dele que é o mais interessante, esse smartphone aí novo, você vai encontrar aí na casa dos 650, 700 reais, e usado abaixo de 500 reais. Na casa dos 500, 450, em alguns lugares até menos que isso, claro que dependendo da condição do aparelho, né, obviamente. Ele tem esse desenho aqui que lembra bastante os smartphones da Apple, né? Todos seguiram essa linha de meio quadrado com os cantos arredondados. E vamos falar do que interessa. Quem geralmente acessa o meu canal, ele busca assuntos ligados à corrida. E eu já fiz uma corrida com ele, na verdade duas corridas com ele e também uma caminhada. Eu estou com ele há pouco tempo, então eu usei ele sempre junto com um outro Garmin que eu tenho, que é o Garmin Veno. E justamente para fazer esse paralelo entre a precisão do GPS, que eu já ouvi muito falar que esse GPS desse Amazfit não seria tão preciso assim. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vou falar da precisão do GPS e mostrar, claro, um pouco desse smartwatch, que não seria bem um smartwatch, mas sim um relógio inteligente da Amazfit. Vamos lá, antes eu peço que você se inscreva aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, muita gente assiste e não se inscreve. Se inscreve, dá o joinha, se você está gostando do vídeo, para o YouTube indicar esse vídeo para outras pessoas e também, claro, compartilhar esse vídeo com quem curte corrida e com quem curte também tecnologia. Muito bem, esse é o Amazfit, né, GTS 2 Mini, como eu já disse, né, ele é muito leve e você pode usar ele sim para correr. Vamos falar diretamente do assunto da corrida e depois eu mostro ele. Para você correr, ou melhor, para você marcar suas corridas nele, é muito simples. Você aperta esse botão, o único botão que ele tem aqui, aperta e segura, ele já vai direto para os treinos, né? Ele tem a opção treino, então tem caminhada, corrida de rua ao ar livre, tá vendo ali? Esteira, depois pedal, né? Ciclismo ao ar livre, ciclismo indoor, piscina em águas abertas, pular corda, yoga, lá, exercícios livres, remo, elíptico, né, escalada, trekking ao ar livre, né, que seriam as caminhadas aí, muita gente que faz trilha na mata, badminton, enfim, são 70 opções de esportes diferentes. Aqui são as mais comuns, depois você pode relacionar ali os demais, é muito esporte, aqui tem esporte que eu nunca ouvi falar. Mas vamos falar da caminhada e da corrida, que é o assunto aqui desse canal.
Eu fiz uma caminhada com ele ontem, inclusive, e nessa caminhada eu pude perceber que ele é bastante preciso. Inclusive, quando eu usei na caminhada de ontem, eu fiz uma caminhada de 6 quilômetros, depois eu vou deixar aqui para vocês o gráfico mostrando essa caminhada, a diferença dele para o Garmin foi de apenas 20 metros. É isso mesmo, uma diferença de 20 metros. É muito pouco, eu praticamente considero nenhum erro, é um acerto. Por quê? Porque os GPS, eles trazem sim uma diferença, e você sabe, de um relógio para o outro, aqui dentro tem um chip, o chip GPS, e esse chip GPS desse relógio tem uma característica interessante, porque além de ser GPS, ele é AGPS também. O que que significa? Significa que se ele não acha um satélite lá nos céus para poder os 4 satélites, né, que são utilizados para rastrear o relógio, ele vai procurar as antenas mais próximas, que são as antenas de telefones celulares, para te colocar numa geolocalização mais precisa. E é justamente nessa ida e vinda para o céu e nessa busca de antenas mais próximas é que aparecem essas diferenças de metros que vão se acumulando, né? Porque a diferença de metro é cumulativa. Se você sai com esse relógio junto com o Garmin junto, você vai ver que a diferença deles começa a ficar maior a partir de 1 quilômetro, 2 quilômetros, eles começam a apresentar diferenças de pequenos metros. E essa diferença tá aí, tá na busca de satélite e de antenas. Por ele ser GPS a GPS, ele tem essa diferença. Mas isso não significa que ele é impreciso, pelo contrário, significa que ele é até bem preciso. Ele acha satélite até mais rápido do que o Garmin, pelo menos o Veno, que é o que eu comparei com ele. Muito bem, outra coisa que me chamou bastante atenção é que correndo, claro que você está em deslocamento mais rápido do que andando, essa diferença de GPS pode parecer um pouquinho maior. Ou seja, eu vou mostrar no gráfico aqui, ela ficou. Claro que eu andei 6 quilômetros e corri 7 quilômetros, uma diferença de 1 quilômetro apenas, mas essa variação de metros foi maior nos 7 quilômetros correndo do que nos 6 quilômetros andando. Ou seja, 6 quilômetros andando deu 20 metros, em torno de 20 metros a diferença, e correndo 7 quilômetros a diferença foi de 35, quase 40 metros, quase o dobro. Mas, como eu já disse, não é uma diferença significativa. Até 100 metros, a diferença de um para o outro, você pode tolerar como sendo uma diferença, vamos dizer assim, considerável, aceitável, possível entre GPS de relógios diferentes. A Polar é assim, a Garmin é assim, a Amazfit é assim, e outros relógios, né? O Assunto também é assim, o Sunto. Outros relógios GPS têm essa diferença com relação a distâncias. Mas vamos falar do relógio agora, mostrar um pouquinho ele para vocês. Eu estou deixando essa tela aqui, que em vez de ficar escura, toda preta, eu deixo com o relógio mostrando a hora. Aí quando você clica nele, ou mesmo quando você movimenta no pulso, ele acende. E eu optei por esse visual aqui nessa watch face. Mas você pode mudar essa watch face, você clica nela, segura, e tem a opção de 4 watch faces diferentes, que você tem 2 fixas, que essa aqui e essa são fixas, e outras 2 que você pode buscar na sua loja da Amazfit, num aplicativo chamado Zef, é Z-E, Z de zabumba, E de elefante, e F, faca, que você opta por trocar essas suas optfaces, escolhe, tem centenas de optfaces diferentes. Bom, eu deixei essa porque foi a que eu gostei. E daí, aqui mais no relógio a gente pode mexer. Baixando aqui, você tem as configurações básicas, né? Aqui você opta por ativar ou não ativar a tela, né? Para mostrar, ativar o modo inteligente. Os recursos de ativação também você pode configurar nessa primeira opção. Voltando aqui, você entra com o despertador e você pode colocar alarmes que você precisar.
O alarme dele não é sonoro, o alarme dele é vibratório, então ele vai vibrar no teu pulso, mas é suficiente para acordar e você pode regular a intensidade dessa vibração, mais forte ou mais fraca. Isso em cima de uma mesa também, quando ele, geralmente, né, às vezes quando eu não durmo com ele, eu deixo ele em cima do criado mudo, enfim, de uma mesinha, ele dá aquela vibração e faz aquele barulho, né? Então, você acorda de um jeito ou de outro. Muito bem. Aqui nessa outra opção é o brilho. Então, se eu estou no brilho mínimo, tá vendo? Isso daqui eu não deixo no automático porque não há necessidade, então eu deixo aqui no brilho mínimo, que é o suficiente para enxergar. Essa tela é uma tela AMOLED, então uma tela que tem um excelente brilho, não há necessidade de você colocar mais brilho do que isso para enxergar os números, enfim. Muito bem, o que mais aqui? A outra opção, opa, volta aqui. A outra opção é a opção de fundo do relógio, como eu já disse, você pode mexer, nível de bateria, para você saber, né, quanto tá. Você pode apagar esse fundo, ligar e desligar, bloquear, você pode optar bloquear, se você porventura não quer que esbarre nele e fique, né, trocando de tela ou coisa do tipo. Acender, né, ou elevar o pulso, quando você gira ele acende, né, simplesmente o fato de você girar o acelerómetro dele já habilita. O desligar a tela automaticamente e também bloqueio, né, e acender com notificações, as preferências, o sistema, né? No caso aqui, as preferências, se você colocar, essas são as preferências de atalho, a força da vibração, aquilo que eu falei para vocês que dá para configurar, né? Vou mostrar tudo isso agora, porque não há necessidade, senão a gente vai ficar com um vídeo muito grande. O objetivo desse vídeo, além de mostrar um pouco do relógio, é falar do quanto ele é eficiente numa corrida. Além disso, se você simplesmente apertar e não apertar e segurar, você vai entrar na lista, né, a lista de aplicativos, né, que são possíveis aí, que tem coisas dentro dele. Por que eu falei no início que ele não é um smartwatch, simplesmente um relógio inteligente? Porque os smartwatches você pode incluir e excluir aplicativos no relógio. Você pode incluir algum programa nele e tirar esse programa. Esse aqui você não tem como incluir nada, você só pode utilizar o que já vem com ele, que é isso aqui, ó. Meta de atividades, o PAI, a frequência cardíaca, né? Sono, que é análise de sono, os treinos, tudo que está disponível para você utilizar. O histórico de treino, então vou mostrar para vocês no histórico de treino a caminhada que eu fiz. Eu fiz uma caminhada de 6,3 km, ó, tá aqui o trajeto, estão vendo? 6,3, a duração de 1 hora, né? Quantas calorias, a velocidade média, batimentos cardíacos, ó, nível, né? Subida. Isso é legal também. Ele tem também a possibilidade de verificar a altitude, isso é bom, principalmente para quem faz trilha, caminhada, e a descida também, né? No caso, obviamente, ele oscila na subida, ele oscila na descida também, então isso é importante. Além de fazer a caminhada, eu também fiz uma corrida com ele, então mostrar aqui rapidamente a corrida, tá aqui, corrida ao ar livre, no dia 15, aí foram 10 quilômetros, 45 minutos, a 4h29. Essa que foi a variação que eu comentei com vocês, que teve uma variação também razoável utilizando o Garmin Veno. Deu uma diferença em alguns quilômetros, porque como eu já disse, o GPS varia bastante com relação a um ou outro smartwatch ou relógio inteligente, porque o chip do GPS que tem aqui dentro, como eu já disse, é um GPS a GPS, ele vai para o céu e também vai buscando as antenas, então há uma diferença. E o Garmin, ele utiliza o GPS e o Galileu, que são dois sistemas diferentes e que todos eles estão no céu, então são diferentes. Por quê? Porque o AGPS, no caso desse aqui, busca a antena, e o Garmin só vai até o céu e volta, só entre aspas, né? Tem uma precisão maior porque ele busca satélites de maneiras diferentes, e nisso
essa precisão aparece com uma certa, vamos dizer assim, um grau maior, né, de precisão. O que não quer dizer que esse aqui seja impreciso, pelo contrário, o AGPS dá a ele uma condição na cidade, principalmente, de uma precisão às vezes até maior do que a do satélite, principalmente se você mora em cidades onde tem prédios muito altos, túneis, pontes, galerias, coisas do tipo, em que isso atrapalha bastante a precisão do GPS, principalmente o GPS que está lá no céu. Se você está em dias fechados com muitas nuvens, chuva ou coisa do tipo, isso atrapalha bastante a conexão com o GPS que está lá no céu, acima das nuvens. Por outro lado, esse aqui que trabalha com a busca de antenas de celulares, que às vezes estão mais próximas aí do teu bairro, mais próximas da tua casa, enfim, isso faz com que a localização desse smartphone às vezes seja até mais precisa do que um outro que não tem a conexão GPS a GPS, e simplesmente GPS e GLONASS, ou GPS Baidu, assim como tem nos smartphones também. Não sei se está claro para vocês, mas é só para vocês entenderem o quanto a gente não deve ligar muito para a questão dos smartphones e seus GPS. Beleza? É isso, o vídeo já ficou extenso, eu queria mais mostrar para vocês que quem tem o Amazfit GTS 2 Mini pode ficar tranquilo que você vai ter um smartphone ou um relógio inteligente preciso e útil para suas corridas, caminhadas e outros esportes, beleza? Obrigado por você estar seguindo o canal e até o próximo vídeo. No outro eu falo mais sobre o smartphone, que eu acho que você vai gostar, o Veno, e também outro vídeo sobre o relógio inteligente, que é o Amazfit GTS 2 Mini. Falei no início que ele não é um smartwatch, é simplesmente um relógio inteligente, porque os smartwatches você pode incluir e excluir aplicativos no relógio. Você pode incluir algum programa nele e tirar esse programa. Esse aqui você não tem como incluir nada, você só pode utilizar o que já vem com ele, que é isso aqui, ó. Meta de atividades, o PAI, a frequência cardíaca, né? Sono, que é análise de sono, os treinos, tudo que está disponível para você utilizar. O histórico de treino, então vou mostrar para vocês no histórico de treino a caminhada que eu fiz. Eu fiz uma caminhada de 6,3 km, ó, tá aqui o trajeto, estão vendo? 6,3, a duração de 1 hora, né? Quantas calorias, a velocidade média, batimentos cardíacos, ó, nível, né? Subida. Isso é legal também. Ele tem também a possibilidade de verificar a altitude, isso é bom, principalmente para quem faz trilha, caminhada, e a descida também, né? No caso, obviamente, ele oscila na subida, ele oscila na descida também, então isso é importante. Além de fazer a caminhada, eu também fiz uma corrida com ele, então vou mostrar aqui rapidamente a corrida, tá aqui, corrida ao ar livre, no dia 15, aí foram 10 quilômetros, 45 minutos, a 4h29. Essa que foi a variação que eu comentei com vocês, que teve uma variação também razoável utilizando o Garmin Veno. Deu uma diferença em alguns quilômetros, porque como eu já disse, o GPS varia bastante com relação a um ou outro smartwatch ou relógio inteligente, porque o chip do GPS que tem aqui dentro, como eu já disse, é um GPS a GPS, ele vai para o céu e também vai buscando as antenas, então há uma diferença. E o Garmin, ele utiliza o GPS e o Galileu, que são dois sistemas diferentes e que todos eles estão no céu, então são diferentes. Por quê? Porque o AGPS, no caso desse aqui, busca a antena, e o Garmin só vai até o céu e volta, só entre aspas, né? Tem uma precisão maior porque ele busca satélites de maneiras diferentes, e nisso essa precisão aparece com uma certa, vamos dizer assim, um grau maior, né, de precisão. O que não quer dizer que esse aqui seja impreciso, pelo contrário, o AGPS dá a ele uma condição na cidade, principalmente, de uma precisão às vezes até maior do que a
do satélite, principalmente se você mora em cidades onde tem prédios muito altos, túneis, pontes, galerias, coisas do tipo, em que isso atrapalha bastante a precisão do GPS, principalmente o GPS que está lá no céu. Se você tem dias fechados com muitas nuvens, chuva ou coisa do tipo, isso atrapalha bastante a conexão com o GPS que está lá no céu, acima das nuvens. Por outro lado, esse aqui que trabalha com a busca de antenas de celulares, que às vezes estão mais próximas aí do teu bairro, mais próximas da tua casa, enfim, isso faz com que a localização desse smartphone às vezes seja até mais precisa do que um outro que não tem a conexão GPS a GPS, e simplesmente GPS e GLONASS, ou GPS Baidu, assim como tem nos smartphones também. Não sei se está claro para vocês, mas é só para vocês entenderem o quanto a gente não deve ligar muito para a questão dos smartphones e seus GPS. Beleza? É isso, o vídeo já ficou extenso. Eu queria mais mostrar para vocês que quem tem o Amazfit GTS 2 Mini pode ficar tranquilo que você vai ter um smartphone ou um relógio inteligente preciso e útil para suas corridas, caminhadas e outros esportes, beleza? Obrigado por você estar seguindo o canal e até o próximo vídeo. No outro eu falo mais sobre o smartphone, que eu acho que você vai gostar, o Veno, e também outro vídeo sobre o relógio inteligente, que é o Amazfit GTS 2 Mini.